Meus cumprimentos e minha satisfação, dirigidos a todos aqueles que mais uma vez participam desta série expositiva, Registros sobre Registros, que tem agora o seu número 392 e tem o apoio da ANOREG do Estado do Paraná. Eu, a propósito, agradeço e cumprimento a presidente, professora Mariana Pozzenato Martins, e a coordenadora acadêmica dessa entidade paranaense, a professora Mônica Dallavecchia, e, por igual, tem o apoio da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral, e então eu dirijo meu agradecimento a todos os confrades e confreiras desse sodalício. Nós vamos concluir na exposição de hoje o tema da averbação da mudança de nome, na sua quarta parte. E para encerrar esse capítulo referente aos averbamentos no ofício nobiliário de mudança de nome, é assim que a isso se refere o texto legislativo, né, do correspondente, o item 5º do inciso 2º do artigo 167 da Lei 6.015, de 1973, ali se fala na alteração do nome por casamento ou por desquite, e aí fala de outras circunstâncias, ou ainda de outras circunstâncias, ou seja, caberia alterar o nome não só no registro de imóveis, em virtude do casamento ou em virtude do antigo desquite, depois já vimos isso, hoje se considera só o divórcio, e remanesce ainda aqueles casos de separação anterior à decisão vinculativa adotada pelo Supremo Tribunal Federal, mas aqui se trata da alteração do nome em virtude de outras circunstâncias, que de qualquer modo venham a influenciar o registro ou as pessoas que estão interessadas no registro. Então, para concluir o nosso capítulo, faz falta aqui uma referência, ainda que breve, a essas aludidas circunstâncias, que, segundo a lei, tenham influência no registro ou nas pessoas nele interessadas. Já vimos nas posições precedentes que entre essas circunstâncias estão as que justificam as alterações de prenomes ou nomes imorais e ridículos. Essa alteração de prenome imoral e ridículo, naturalmente, feita a alteração no registro civil, pode levar-se ao registro de imóveis e ali também se alterar, se modificar o que consta do ofício imobiliário. E, claro, isso está no âmbito das circunstâncias acrescentadas nesse dispositivo que nós estamos comentando, né, o item 5º do inciso 2º do artigo 67, porque fundamentalmente trata da alteração do nome mediante, em virtude do casamento ou em virtude do desquite, ou agora divórcio. E depois se complementa pela referência a outras circunstâncias. Entre essas circunstâncias está a da alteração do prenome imoral ou prenome ridículo. Essas referências, prenomes imorais, prenomes ridículos, encontram-se em Serpa Lopes. Quanto aos designativos imorais, Serpa Lopes invocou um exemplo interessante de um caso julgado na França, quando se recusou o registro do nome Lúcifer. Entendendo então a justiça francesa, em resumo que faz o mesmo Serpa Lopes, que o caráter confessional dos textos bíblicos, ou seja, o caráter religioso e de confissão religiosa, portanto, dos textos bíblicos, não dava ao personagem, Lúcifer, uma posição honrosa, razão pela qual era caso de considerar esse prenome imoral. O autor, Serpa Lopes, opinou ser de todo forrada de legalidade a recusa em registrar seu prenome que repete o de pessoa notoriamente criminosa. Por exemplo, o exemplo é dele, Lampião. Lampião, célebre cangaceiro, não é? E seria hoje o que, para termos algumas ilustrações, justificaria interditar o registro de nomes tais como, por exemplo, o de contumazes totalitários que praticaram homicídios em massa, não é? Como o caso de Joseph Stalin, de Mao Tse-tung, de Adolf Hitler,
etc. Depois, ensejaria a retificação registral na hipótese de sua constância nos registros. Ou seja, havendo esses nomes nos registros, poderia haver a modificação e dessa modificação do registro civil levar seu assunto para o registro de imóveis. No que diz respeito aos designativos ridículos a que se refere Sherpa Lopes, e sobre os quais já dissemos algo também em exposição anterior, esse nosso autor, esse grande civilista que foi Sherpa Lopes, após reportar-se as ideias de um nome desse gênero, despertar o sarcasmo, gerar a galhofa, a surriada constante, são palavras dele mesmo, observou que é a atualidade da ridicularia o critério temporal propício à sua avaliação. Quer dizer, não é porque antes não era ridículo que, tornando-se, em determinado momento, objeto dessa ridicularia, o que vai impedir a mudança. Você tem que examinar a atualidade do ridículo. E ele menciona, a propósito, um julgado que, a seu ver acertadamente, acolheu mudança de prenome pela superveniência do descrédito comunitário, com a designação Mussolini, ainda que a origem não fosse assim. Ou seja, houve um período na história do Brasil, aqui de certo modo aqui está reportada a posição de Sherpa Lopes, em que o nome Mussolini era, até pela imensa presença da cultura italiana no Brasil, e de imigrantes italianos no Brasil, e descendentes de italianos, houve um momento, nos primeiros tempos do século XX, ali por volta de 1920 e tanto, que o nome Mussolini não traduzia uma situação de descrédito na comunidade brasileira. Mas, claro, depois sobretudo da Segunda Guerra, isto se alterou e, portanto, seria possível, a despeito de a origem não haver esse descrédito, diante do descrédito, da pejoração atualizada, alterar, mudar o prenome, como aliás decidiu um julgado aqui em tribunal brasileiro. Bom, nunca está demais que nós observemos que a mudança dos nomes no registro imobiliário supõe ordinariamente sua prévia alteração no registro civil. É à luz de uma certidão desse registro civil que se pode apoiar a retificação da especialidade pessoal no ofício imobiliário. Portanto, é sempre um reflexo de uma retificação de um registro pessoal. Primeiro se altera o registro pessoal e depois o registro imobiliário. Mas há uma hipótese, que embora eu tenha que admitir que isso continua sendo controverso, em que inibida no registro civil a retificação positiva de um nome, ou seja, o acréscimo de um nome, a retificação positiva é só um acréscimo. A negativa é supressão. A mista suprime e acrescenta. Então, portanto, é híbrida. Eu estou aqui falando da retificação positiva, em que se vai acrescentar o nome e que no registro civil não pode fazer-se, mas pode fazer-se de maneira autônoma no registro de imóveis. Quero salientar que isso é controverso, mas eu defendo esta posição desde lá os idos dos anos 80 do século passado. E qual é a situação? É a situação daqueles que sejam também conhecidos pelo nome tal ou qual. Ou seja, é alguém que se chama Joaquim de tal, mas que também é conhecido nos meios comunitários pelo nome Coronel Joselito. Então é possível constar no registro de imóveis Joaquim de tal, também conhecido pelo nome Coronel Joselito, ou também conhecido como Coronel Joselito. Isso no registro civil não tem sentido. O fato de ele ser conhecido por um nome não pode constar no registro pessoal sem mais, porque isso equivaleria a um problema de identificação, que no registro de imóveis não pode duplicar-se. Portanto, essa duplicidade de identificação pessoal é juridicamente de todo inviável no registro civil, mas não me parece que seja inconveniente no registro de imóveis. Contanto, por evidente que isso possa confirmar-se por meios probatórios adequados, em geral, por meio de testemunhos. Às vezes serve de apoio o fato notório de que alguém na comunidade é conhecido como Coronel Limoeiro, Coronel Joselito, Maria da Fonte, etc.
Outra hipótese de mudança de nome pode provir do restabelecimento da sociedade conjugal. Está referido no item 10 do inciso 2º do artigo 167. Mas porque está referido no item 10, não significa que não possa também, de algum modo, ser considerado no item 5º de que estamos a tratar. Porque lá se fala do restabelecimento. Aqui se fala de uma alteração de nome que pode ser eventual, em virtude do restabelecimento da sociedade conjugal. Por fim, vamos aqui nos lançar a uma pequena excursão que é também uma homenagem a tempos passados. Todas as leis humanas estão sujeitas ao dinamismo da ordem real das coisas. Ou seja, existe uma ordem da realidade e o ideal é que as leis humanas acompanhem, sejam de algum modo ressonância dessa ordem real das coisas. A ideia de um sistema legal clausurado, fechado, cerrado, sem brechas, era o que, entre outros pensadores, entendia o indefectível Hans Kelsen. Essa ideia de um sistema legal cerrado é inconciliável com a dinâmica vital. Os fatos mudam frequentemente. A realidade está sempre em seu aspecto dinâmico. Daí que não se possa recusar de maneira absoluta a possibilidade de novas circunstâncias que, de algum modo, justifiquem a mudança de nome do registro imobiliário. Então, pode ser que surjam de futuro novas circunstâncias. Mas, apesar disso, é fato que eu quero observar, e aqui vai também, como eu disse, uma certa homenagem ao que se fez ao fim da década de 80, na capital de São Paulo. Tem-se que observar aqui que, em 1988, expediu-se na primeira vara de registros da comarca de São Paulo um provimento, o provimento 188, que teve suas finalidades. A primeira, consolidar, textualizando por escrito, ou seja, era uma consolidação daquilo que já estava, de algum modo, instaurado. Mas isso se textualizava por escrito porque não estava constando de texto. Algo que já era costume. Ou quando menos se não era costume, era uso. Ou seja, estava na ideia dos usos, ou seja, de algo que não se pensava obrigatório, mas que se julgava devia fazer. Pelo menos era, portanto, permitido. Então, aquilo que já era costume ou era uso na atividade dos registros imobiliários da capital dos paulistas. E a segunda, das duas finalidades, era a de preencher, com apoio nesse costume, e o costume, lembremos, é uma fonte formal de direito, lacunas da normativa registral então em vigor. Note, pois, que o provimento não visou a uma inovação, não era um provimento ativista, porque, ao revés, apenas literalizou, consolidando em um documento, portanto em um texto escrito, o que já era costume na comarca de São Paulo. Ou seja, tratou somente de reconhecer práticas, e não de criá-las. Práticas registradas usuais, ou, mais além, podíamos dizer até mesmo costumeiras. Alguns acreditavam que eram obrigatórias. Práticas que estavam em consonância com a lei. Quer dizer, não se alistaram no alívio do provimento condutas que não estivessem em harmonia com o ordenamento legal. Então, nesse quadro, afeiçoavam-se lei e costume. Costume e lei. Lei e usos. Usos e lei. Esse provimento, 188, que foi elaborado pelo depois desembargador, que foi presidente do Tribunal de Justiça, corregedor-geral da Justiça de São Paulo, o magistrado José Renato Nalini, e um outro magistrado que estava com ele trabalhando na vara de registros públicos nesse momento. Esse provimento, ao elencar hipóteses de averbação imobiliária que não estavam exprimidas na Lei 6.015, nada referiu quanto a uma adicional situação de mudança de nome, por outras circunstâncias, que não as previstas de maneira explícita no número 5 do item 2º do artigo 167 da Lei 6.015, salvo que aqui se queira entender implícita alguma sorte dessa mudança no que estava previsto no número 3 do item 1º do mesmo provimento, em que estava dito que cabia averbar a alteração de nome por divórcio, adoção de patronímico de companheiro ou retificação no registro civil. Então admitia a adoção do patronímico de companheiro,
era uma novidade, e a retificação no registro civil, a amplitude dos casos de retificação do registro civil, que em rigor não estavam previstos, casos não previstos, ou hipóteses não previstas, no número 5 do item 2º do 167. E ali há várias outras hipóteses, que o provimento foi muito interessante, como recolha do que era usual em São Paulo. Bom, em todo caso, é significativo que um provimento, recrutando os usos em curso dos registros imobiliários de São Paulo, são 18, já eram 18 esses ofícios, então, não tenha encontrado hipótese para apoiar a mudança de nome referível às apontadas outras circunstâncias. Cabe, no entanto, indicar aqui uma hipótese de todo controversa e que a altura em que se fez o provimento não se quis ou não se pôde incluir no provimento. Hoje que o tempo permite tratar disso como ao modo de história, é de todo possível aqui referir. Mas na altura era prudencial não tocar no assunto. Trata-se de uma mudança registral positiva, mais uma positiva, ou seja, mais um acréscimo não negativo, portanto, ou seja, não era uma retificação negativa de supressão, nem era híbrida, positiva e negativa, mas simplesmente positiva, acréscimo no registro. E o que se acrescia no registro? Menção de título nobiliário. Por exemplo, fulano de tal, vírgula, conde de Varré e Sommières. Beltrano, vírgula, marquês de Valdegamas. Ciclano, comendador da Ordem da Legitimidade Proscrita. Sabe, a Ordem da Legitimidade Proscrita é uma honraria que foi concedida e pode ainda ser concedida, mais vezes, por Dom Sisto Henrique de Bourbon-Parma. Dom Sisto Henrique de Bourbon-Parma, que é tido por muitos na condição de legítimo rei da Espanha, que vive no exílio, vive na França. Acontece que, por que o provimento não considerou essa hipótese? Que seria, volto a dizer, controversa, mas razoável, porque até mesmo se acomoda àquela ideia que nós falamos há pouco de Joaquim de Tal, também conhecido como Coronel Joselino, ou Joselindo. Acontece que, volto a dizer, em fins da década de 70 e início da de 80, adotaram-se aqui no Estado de São Paulo, em particular no registro civil paulistano, o uso de averbar o status nobiliárquico daqueles que o possuíam. E por motivos, entretanto, que não vem ao caso agora comentar, a Justiça Paulista interditou esse uso e determinou o cancelamento das averbações dos títulos correspondentes. Parece que, de fato, a situação levava, segundo se dizia, a que as pessoas se auto-atribuíssem um status nobiliárquico. Hoje em dia se admite algumas autodeclarações, não é? E o princípio do consentimento no registro civil. Mas esse do status nobiliárquico não se admitiu. Então, as pessoas se auto-atribuíam título de marquês, de conde, de duque, cavaleiro, iam ao registro civil, pediam que ali se averbasse essa mudança, e, portanto, uma vez averbada ali, seria possível levar para o registro de imóveis. Segundo consta, o objetivo era, com base na certidão do registro civil, que constasse a indicação nobiliárquica, buscar-se um passaporte diplomático, ou que pudesse fazer as vezes de. Não sei se isso é fato, era o que se comentava. É verdade que isso somente disse respeito ao registro civil das pessoas naturais. Mas, convenhamos, não era, em 1988, nada prudente que tema tão controverso pudesse ser incluído num provimento que buscava recolher usos pacíficos e não usos conflituosos como esses que foram recusados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Foi por isso que essa hipótese não foi considerada pelo provimento, para deixar as coisas estabelecidas de maneira discreta e adequada ao que se decidia na justiça administrativa
de São Paulo. Bom, e com isso nós concluímos esse nosso capítulo relativo à averbação de mudança de nome no registro imobiliário. Eu quero mais uma vez lembrar que nós estamos gravando essas aulas em virtude de um problema técnico, porque ao final da tarde, aqui nas barrancas do Tietê, onde eu vivo, possivelmente, segundo se diz, pelo maior afluxo de pessoas acedendo à rede informática, tem caído muito o sinal, tem interrompido muito a nossa aula, ela fica picada. Isso não me parece conveniente, é obviamente contradidático proceder desse modo. Então, por enquanto isso não se resolve, nós vamos fazendo as aulas gravadas, o que para mim não é o melhor das coisas, como eu já tive a ocasião de dizer, que pela ordem o melhor dos mundos seriam as aulas pessoais, presenciais, em que nós temos contato direto entre o auditório e quem fala, entre quem fala e o auditório. Não sendo isso possível, ao menos que as exposições sejam, ainda que virtuais, ao vivo. Mas, quando não é possível uma coisa nem outra, temos de nos valer dos caminhos que restam. E um deles é esse de fazer uma gravação. Muito bem. Vemo-nos na semana que vem, se Deus assim permitir, com um novo capítulo desta nossa série Registro sobre Registros. Mais uma vez eu quero agradecer a todos que compareceram à nossa exposição de hoje. Quero também renovar os meus cumprimentos à Norégia do Paraná, à presidente Mariana Pozenato Martins, à coordenadora acadêmica Mônica Della Vecchia e aos meus estimados companheiros da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral. Muito obrigado a todos.